E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal sobre aquários. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse mini laguinho aqui de vaso que eu fiz, usando só produtos que eu já tinha em casa. Acompanhem comigo aí no vídeo. Bom pessoal, então eu estou usando um vaso de aproximadamente 15 a 17 litros. Esse é um vaso de plástico, mas ele é um plástico bem reforçado, né? E é de um tamanho bom, não muito grande, e aí cabe nessa pia que tem na minha varanda. Essa decoração aí foi minha filha que quis colocasse aí, então vai ficar aí acompanhando durante a nossa montagem. Mas enfim, primeiro passo. Eu enchi de água, né? Nesse caso, água da torneira mesmo. Eu vou fazer o trabalho completo de ciclagem desse laguinho, não vou colocar nada logo no início, tá? Então não vai ter peixe nesse primeiro momento e vocês vão acompanhar comigo aqui a evolução dele. Não quero fazer nada muito complexo, tem algumas possibilidades aí que eu vou verificar durante a montagem, mas a premissa mesmo é fazer algo simples, até sem substrato. Eu já tinha feito uma montagem com esse mesmo vaso antes, com o substrato, mas não foi uma boa ideia, eu não gostei muito. Então vou fazer algo que seja mais fácil até para limpeza também. Então vamos lá. Primeiramente eu escolhi que tipo de rochas eu ia utilizar. E como eu tenho algumas Dragonstones de outras montagens de aquário guardadas aqui em casa, então eu resolvi fazer uma limpeza nelas, né? Essa rocha é uma rocha que, por mais que você tenha usado antes, você precisa lavar muito bem antes de colocar, porque ela vai soltando muito, parece um barro, né? Ela solta muito sedimento. Então limpe bastante, porque ainda assim, depois que você colocar, ela ainda vai soltar um pouco dentro do aquário. Aí eu recomendo você fazer uma sifonagem e aí depois fica tudo certo. Então eu lavei uma primeira peça, lavei uma segunda peça e aí vamos colocar ela no aquário. Eu acho essa rocha particularmente muito bonita. Ela tem um diferencial assim por conta do estilo dela, né? Ela é muito porosa também, é bom até para abrigar colônias de bactérias. E aí vamos testando, vendo qual seria a melhor posição para que elas fiquem aí no laguinho, né? Aí a gente vai fazendo combinações e ver uma forma melhor que elas possam se encaixar. A princípio eu vou deixar elas dessa forma, né? Tô vendo o que mais eu tenho em casa. Ó, tenho uma pedra também, então vou vendo aí qual que seria a melhor combinação. Eu vou querer usar algumas pedras para apoiar algumas plantas que eu vou colocar aí, que como não tem substrato, eu não vou conseguir encaixar a planta, mas eu posso deixar ela meio que imprensada com as pedras, né? Então eu vou fazer algumas combinações aí, não necessariamente isso vai ser a posição final, né? Até porque eu tenho que testar, tenho que ver a melhor combinação, e aí nós vamos ver como fica. Essas aí são as plantas que eu vou colocar, tá? É a famosa samambaia d'água, né? Uma planta que eu já vinha até cultivando aí nessas vasilhas. E aí eu vou tirar umas mudas e vou colocar aí nesse laguinho. Faz muito tempo que eu estava com essa planta guardada, só fazia uma espécie de TPA aí nessa vasilha dela e elas estavam emersas. É isso mesmo, essa planta ela fica muito bem também fora da água. Tá? Então eu deixei ela inicialmente uma muda pequena, mesmo dentro da água, mas ela foi crescendo e aí ficou para fora da água. Agora sim, tem que tomar cuidado, ela não pode pegar muito sol, né, senão ela vai amarelar. Então uma claridade já é suficiente para ela. E aqui eu pego, essa minha varanda ela pega uma claridade boa. Então até uma pequena fração do dia ela pega sol também. Mas não é por muito tempo. Então já separei uma quantidade aí da samambaia d'água. Vou colocar aqui no vaso, né? E tentar segurar ela aqui com as plantas. Você pode ver que ela estava com a raiz grande, né? E isso vai facilitar bastante. Eu vou poder colocar essas pedras menores aí em cima dela e aí vai conseguir proteger bem. Aí eu vou colocar uma anúbia também. Eu tinha uma anúbia guardada, não é a nana, é aquela anúbia maior, né? Ela está com o rizoma e as raízes bem grandes, então eu vou colocar elas aí também. Não vou deixar ela imersa, a anúbia eu vou deixar ela submersa e como
não tem o substrato, fica tranquilo. Posso colocar uma pedra aí para apoiar, né? E aí ela fica bem apoiadinha. E a vantagem, pessoal, é que a claridade ela vai entrar normalmente aí. Então acredito que vai ser muito bom para essas plantas. Veja aí como ficou. Né? A pedra ficou apoiando e aí ela ficou segura, né? Sem muito risco de ficar movimentando. Principalmente depois que eu colocar a filtragem. E falando em filtragem, qual vai ser a filtragem que eu vou utilizar aí? Vai ser simples, tá, pessoal? Eu pensei em algumas possibilidades, mas olha só. Vou usar um filtrinho interno. Esse filtrinho ele tem uma esponja por dentro, então ela vai fazer a filtragem mecânica e biológica. Essa esponja aí vai reter os detritos e também ajudar na colonização de bactérias. Tá? Então, ela, nesse primeiro momento, vou fazer um acompanhamento, mas ele vai ser a filtragem principal, mas não a única. Então vamos lá, vou colocar aqui o filtrinho apoiado na lateral, vou deixar ele de uma forma que fique mais discreto, né, que não fique aparecendo muito, então eu deixo ele por trás das rochas e aí liga-se na tomada. O que ele vai fazer? Além da filtragem, vai ajudar na oxigenação, porque ele vai ficar apontado para cima e vai fazer uma movimentação na superfície da água. E isso vai ajudar bastante na oxigenação. Lembrando, pessoal, que não precisa ficar colocando bolha de água, pedra porosa, compressores de ar para oxigenar. Basta movimentar a superfície que esse trabalho já é executado. Aí, pessoal, mostrar para vocês a forma que a iluminação chega, né? Na minha varanda, alguns sabem que eu sou de Manaus, né? E aqui o nosso clima ele é peculiar, né? Nós temos um sol muito forte, uma temperatura predominantemente alta. Então, aquecedor é algo que eu não vou utilizar nesse primeiro momento. Isso vai depender do tipo de peixe que eu vou criar aqui também, mas não vai ser uma preocupação. E aí, como vocês podem ver, liguei o filtro na tomada e ele faz essa movimentação. Pode ver que não é uma correnteza muito forte, mas eu acredito que está bem dimensionado e é suficiente para fazer a filtragem desse laguinho aí. Claro, eu vou colocar um pouco mais de água, né? Porque aí o nível está baixo, mas ele dá conta tranquilo. Se precisar de algum reforço, eu tenho um plano B, mas eu acredito que esse filtro aí para fazer a filtragem mecânica e biológica, ele já é suficiente. Né? Agora, como vocês viram aí que ele está em uma área com muita claridade e tem uma parte do dia que ele pega sol, eu vou precisar cuidar da questão das algas, né? Senão o visual vai ficar muito feio, né? E vocês estão vendo essa rocha aí? Eu já tinha usado ela antes e da outra vez ela ficou totalmente verde, né? A área que pega iluminação ela fica muito verde e a área que não pega ela fica limpinha. Então vou ter que tomar um cuidado extra com isso. Por hora ela está aí apoiando, né? Segurando aí a outra pedra que está apoiando as plantas. Não quero fazer nada muito complexo, mas por hora é isso. Vamos à próxima etapa. Então é disso que eu estou falando. Eu vou colocar um filtro UV aqui nesse laguinho. Eu acredito que isso vai ser o principal diferencial. Eu já tive 2 laguinhos nesse mesmo local antes e os 2 deram muito trabalho com alga. Então vamos ver se esse filtro UV vai nos ajudar. Eu tenho que usar aí uma bombinha para poder jogar água por ele, né? E ele vai devolver a água. Vou fazer uma adaptação nas mangueiras, tanto de entrada quanto de saída, para deixar ele da melhor forma possível. Aí, pessoal, a bombinha que eu vou utilizar, a bombinha fraca, tá? Ela pode ser utilizada entre uma bombinha de 240, no máximo 300 litros por hora. Não precisa ser nada muito forte, até porque a água não pode passar com muita velocidade pelo filtro UV, senão ele não vai ter uma boa eficiência. Aqui eu coloquei uma mangueira maior, né, para poder encaixar nele. Isso é uma mangueira de 3/4. E vou deixar a bombinha um pouco mais protegida, tá? Logo mais no vídeo vocês vão ver aí
eu quero deixar ela de uma forma que ela fique mais discreta, né? Então, reduzir um pouco aí o tamanho da mangueira para poder encaixar melhor no filtro. E vamos ver como vai ficar. Aqui eu estava fazendo um teste que em teoria ficaria muito legal, mas na prática não dá certo, tá? Que é usar a ventosa do filtro e deixar ele preso na parede. Seria muito legal se isso daí fosse mais confiável. Mas a gente sabe que com o tempo a ventosa pode cair, e aí você imagina, ele pode esvaziar o laguinho, a água não vai cair de volta, né? Então fiz o teste, tá? Tá funcionando. Gostei bastante do formato aí, de como ele ficou. Claro, vou fazer outras adaptações, né? Eu não quero que a água fique caindo direto em cima da planta, mas como eu estou fazendo uma primeira montagem, estou testando, vendo que está funcionando, então até esse momento deu tudo certo, né? Eu posso dizer que a potência da bomba está sendo suficiente para jogar água e que não fique com uma vazão tão forte assim, mas também não fique um conta-gotas, então deu certo. E quem quiser ver a análise desse filtro V, eu vou deixar aqui no card, tá? É um filtro da marca Maidor. E como esse laguinho fica perto de uma torneira, infelizmente a torneira não é suficiente para chegar na área dele, mas eu uso uma espátulazinha aí, ó. E aí isso facilita demais para fazer uma TPA, para poder encher. Né? Eu uso a espátula com a torneira e aí ele faz uma cascata aí para poder encher mais. Então eu vou subir mais o nível da água, vou deixar ele mais perto da borda. Acredito eu que a altura de um dedo abaixo da borda seja suficiente. Que fique mais ou menos aí nesse nível que está agora. Pode ver aí que a torneira ela está, né, bem no nível da água agora, está fazendo uma movimentação boa, mas logo mais vocês vão ver que eu vou precisar fazer uma pequena modificação aí. Por hora, está muito legal. Você pode ver que o filtro V está funcionando porque está aceso, né? Você pode ver no centro dele tem essa luz e ela indica quando a luz UV está ligada. E aí o laguinho estará pronto para fazer o início da ciclagem, né? Vou utilizar anticloro, vou utilizar bactérias tipo essa OT Startup da Oceantec. Não vou fazer uma mudança em questão de pH, vou deixar do jeito que está. O pH da minha torneira é ácido, mas não vou fazer alteração nisso, né? Vou utilizar aqui o Startup, né? Para as plantas, eu vou utilizar aqui um fertilizante da base Flora. Esse fertilizante está com rótulo um pouco sem cor, porque ele ficou muito tempo guardado e perto da luminária, então a iluminação meio que destruiu a coloração do rótulo. Utilizei um Prime também aí. Como eu falei anteriormente, eu deixei essa rocha mais clara na frente da bombinha que leva a água para o filtro UV. Dependendo do ângulo, ela esconde um pouco mais, um pouco menos, mas vai ser aí que é o ponto que ela me agradou mais. Então agora é só deixar a ciclagem acontecer, né, e curtir esse fim de tarde. Vamos ver no dia seguinte aí como é que o laguinho vai estar. Vai ser a primeira noite, mas não vou ter coragem de deixar esse filtro V aí, com a ventosa na parede. Aproveitei também para colocar algumas plantinhas flutuantes, que eu acho que para um laguinho isso aí é bem interessante, te dá um visual legal. Então no dia seguinte, estou aqui mostrando para vocês, ó, o sol que ele pega, né? E o filtro V funcionando já fora da parede. Preferi deixar ele aí na borda do laguinho, porque assim é mais seguro. E poderia deixar o filtro apoiado lá atrás, só que essa mangueira ela não tem uma curvatura muito boa. Eu teria que usar alguns outros recursos para poder deixar diferente. Quem sabe eu possa fazer essa melhoria futuramente. Por hora ele vai ficar aí apoiado na borda mesmo. E para dar um start na biologia, né? Eu joguei um pouco de ração também, junto com as colônias de bactéria, e fiz o primeiro teste de amônia uma semana depois. Olha como é que tá a minha amônia.
está bastante elevado, né? Você pode ver que se tivesse sem amônia, o teste daria amarelo, né? E ele está bastante verde, está da cor das amiocucas ali atrás. Então é isso, pessoal. Estamos seguindo aqui com a ciclagem. Logo mais vocês terão a parte 2 dessa montagem.